O governo interno do mundo. Parte 1. As chaves da história sagrada. A luz se faz nas trevas, e a ordem vem do caos. Assim começam todas as cosmologias tradicionais. As crises podem dar oportunidade para novas mudanças, e isto costuma ser muito bem aproveitado pelas forças da luz. Juntamente com as forças sociais emergentes, que são a síntese do espírito de época do mundo, atenta às verdadeiras urgências do planeta. O governo interno é uma realidade imemorial representada em todas as sociedades tradicionais, sem exceção, nos seus mitos, história ou profecias. Ainda que em nossa sociedade materialista a essência destes valores tenha se perdido, demandando assim realizar uma certa arqueologia da cultura para reencontrarmos as pegadas do ramo de ouro das civilizações. Revelado inicialmente sob certos contornos místicos faz mais de um século, o tema do governo interno encontra hoje amplo respaldo histórico, na formação iluminada e na superior administração das nações. Havendo também uma nova oportunidade para realizar a sua tarefa insubstituível de reconstrução das civilizações. Em resumo, o governo interno é a organização providencial e a administração previdente deste peculiar reino de evolução multidimensional que é o humano, orientando a sua evolução para os rumos da essência universal e da unidade humana. Possuindo um papel vital naqueles estágios iniciais de renovação das civilizações, quando a sociedade necessita se espiritualizar, demandando daí ambientes especiais de convívio. Não meramente para gerar culturas religiosas, mas sim sociedades holísticas, universais e equilibradas, capazes de trazer um novo marco para a civilização. No âmbito social, trata-se da organização e amadurecimento das forças de reconstrução cultural mobilizadas e manifestas especialmente em polos espaço-temporais destinados a trazer as luzes de uma nova civilização para o mundo. Através disto,
O setor mais dinâmico, emergente e criativo da sociedade assume as responsabilidades pelo avanço sociocultural de uma nação, confirmando a primazia das suas ideias e se postulando oportunamente para assumir as rédeas das coisas num plano maior. Contudo, o governo interno não concorre e nem compete com o sistema, porque ele dá subsídios internos para a humanidade e, quando necessário, a ajuda a correr por fora para poder finalmente vencer suas contradições e a estagnação. Na verdade, nem haveria muito a esperar que o governo da sabedoria pudesse se enquadrar no sistema, porque não existe quase margem de comparação entre os seus fantásticos projetos de nação e aqueles mundanos. Nos raros casos em que estes existem, porque os governos comuns nem costumam contar com tal coisa, já que mal passam de partidos que vergonhosamente pouco separam política de negócios. O governo interno representa uma completa revolução no modelo cultural coletivo de uma nação, afirmando, acima de tudo, a paz e a cultura. E isto não representa um sonho ou uma fantasia, mas aquela história rica e a ciência pulsante que está sempre na raiz das coisas, ainda que aquilo que o futuro reserve seja sempre muito maior e surpreendente. Hoje já se reconhece que a forma da sociedade escapar às pressões desumanas e suicidas do sistema de massas é investir em núcleos de deserção, onde seja realmente viável aplicar as novas tecnologias junto a formas mais sociais de convívio. Claro que tais coisas esbarram nas limitações e nos preconceitos humanos, pois se fosse fácil, as pessoas já o teriam feito com maior sucesso em nossos tempos, demandando daí uma nova consciência e o afrouxamento de velhos dogmas e das muletas ideológicas. Porém, as iniciativas do governo interno seguem exatamente por aí, acrescidas, é claro, por muitos outros ingredientes que permitem alcançar a sua grande e insubstituível meta de reencantar o mundo, através da manifestação dos novos paradigmas de evolução. O governo interno detém a maestria das boas utopias, por assim dizer, a fim de libertar tantas vidas sacrificadas a Mamon na ilusão cotidiana. Quem sonha uma utopia impossível está ainda mais mal posicionado que quem sonha em mudar o sistema apenas com as ferramentas do próprio sistema, pois isso seria como deixar ele seguir dando as cartas. Trata-se, ademais, de uma questão tática. Todas as formas de enfrentamento dão a vitória ao sistema, seja pelo voto, pelo protesto, pela greve ou pela luta armada. O sistema tem os meios hábeis para vencer facilmente a tudo isto, porque ele cria as regras, mas não tem ética para cumpri-las. Se necessário, ele vira o jogo sem qualquer escrúpulo, como sempre fez.
salvo, naturalmente, que a sua oposição possua bases sociais suficientemente fortes e organizadas para lhe resistir. E mesmo assim, a luta pode ser inglória para o mundo como foi a Guerra Fria. Até poderíamos tentar evocar o modelo chinês de revolução com base agrária inicial como alternativo. Porém, ainda teríamos nisto um sistema materialista, antiambiental e escravagista que dialoga com o sistema. Por isto, o governo interno se recusa terminantemente a fazer o jogo do inimigo, a ponto de sequer combatê-lo, na certeza de que quem usa as mesmas armas do adversário a ele se iguala. Seu compromisso juramentado é com a renovação profunda das coisas, e nisso ele sabe que o novo se começa de forma diferente e natural, pura e pequena, como uma célula, uma brotação ou um bebê. E então, o tempo mesmo revelará a que eles se destinam. Assim, o governo interno possui a nobre tarefa de socializar os saberes emergentes, organizando redes de trocas inovadoras de grande importância histórica, pela criação de sistemas sociais saudáveis. Uma vez que no velho sistema seria impossível fazê-lo a tempo. Ou, como diria Jesus, odres novos para vinho novo. Trata-se daí de organizar finalmente a nova mentalidade que debalde luta para se afirmar apenas por lhe faltar ambientes próprios de expressão, e ao se ver muitas vezes confundida pela demagogia do velho sistema. Grande parte disto deriva dos esforços da sabedoria das idades por preservar a proximidade entre o céu e a terra através dos tempos. Mesmo as chamadas religiões monoteístas nasceram com o objetivo de reunificar os credos dispersos para preservar a coesão social e a soberania cultural dos povos através da unidade da luz que a tudo magnifica. Luz esta que também se confunde com a primazia do verbo na origem das coisas, entendido este verbo de todas as maneiras possíveis, desde a semântica dos conceitos, passando pela informação, a comunicação e a revelação das ideias, até as formas mais esotéricas de manifestar a energia criativa, tendo em vista a evolução do ser. A sabedoria, esta filha dileta da verdade, sempre buscou aplicar o seu toque de Midas sobre as tendências culturais humanas, dando-lhe uma dimensão maior. Tendo em vista, inclusive, a sustentabilidade ambiental e aquisição do dom de mundo por parte da humanidade, sem descartar nisto o poder social e político, de modo a poder aspirar também por aqueles destinos maiores que igualmente se pretende. Os xamãs, os profetas, os iniciados e os sacerdotes estão entre os porta-vozes do governo interno, graças aos quais tem sido possível preservar por mais tempo o equilíbrio entre a economia e a ecologia.
Por isto, sempre que os povos originários foram oprimidos por culturas exóticas, as primeiras vítimas foram os xamãs, intransigentes como eram na preservação do modelo cultural que receberam com o dever de retransmitir. Contudo, a sabedoria também se preparou para praticar outros padrões de cultura, quando isso se fez necessário, primando sempre pela autonomia e a soberania, necessárias para a sadia diversidade social. As diferenças entre as sociedades tradicionais e o mundo profano atual, afastado do governo interno, é simplesmente colossal. Justificando certas posturas antigas, como a de serem detentores da consciência e da vida real, de serem o povo do despertar e protetores do mundo verdadeiro e ordenado. Até mesmo de povo eleito e de homens verdadeiros, entre tantos outros conceitos nobres feitos para proteger e conscientizar o valor próprio. Afinal, muitas vezes eles viveram no aqui e agora, em culturas vivas e livres de superstições e de crendices, convivendo com as forças construtivas da natureza e voltadas, acima de tudo, para a integridade do ser, e, sempre que possível, tratando de ensinar e de orientar outras nações até para evitar conflitos culturais. Daí, antes de desenvolvermos maiormente os aspectos sociológicos do governo interno, caberia conhecer, em linhas gerais, o seu trabalho antropológico, norteando a evolução humana através dos tempos, e algo também de seus contornos míticos e proféticos. Assim como suas origens universalistas e seu papel capital na história sagrada da Terra, com ênfase nos momentos atuais da história humana e oportunamente comentando o seu instrumental estratégico para os nossos tempos de transição e também daqueles vindouros. A evolução humana. O governo interno é muito mais do que uma administração espiritualizada dos assuntos humanos. É também um testemunho vivo e precursor da ciência universal que ilumina a humanidade através dos tempos. Assim como a preservação da espécie humana de sérios descaminhos latentes. E, não raro, o único meio verdadeiro de libertação disponível ante situações críticas e sem saída, tal como quando desperta no homem o lobo do homem, mesmo sob os desafios aparentemente intransponíveis da degenerativa cultura de massas. A evolução humana tem atravessado muitos percalços que os livros de história não registram, escritos como são, em geral mais para conduzir do que para orientar. E, em grande parte, a solução foi dada por lideranças inspiradas e pelos sábios preparados pelo destino. Ora,
Da mesma forma como o ser humano possui a mais longa das infâncias, onde a frágil criança carece de muito cuidado, proteção e orientação, a própria espécie humana, dadas as suas particularidades, também necessita um especial cuidado na sua formação e evolução. Como os humanos tendem a se emancipar cada vez mais do reino animal do qual teriam emergido, os homens necessitaram aprender muitas coisas para sobreviver e ainda avançar naquilo tudo que representaria o seu verdadeiro destino. Para isto, as próprias forças que movem a evolução têm semeado a sede do saber e desperto alguns grupos para as grandes urgências das épocas. Onde selecionam entre os buscadores mais dedicados aqueles a quem será dada a tarefa de investigar e conhecer mais intimamente as coisas do céu e da terra, para depois transmiti-las aos grupos humanos na medida das suas necessidades. Segundo rezam muitas tradições, os sábios de tempos imemoriais trouxeram para a humanidade um grande número de artes e de ofícios, a começar pela própria organização da fala ou da linguagem. Ensinaram a afiar e a tecer, assim como a fazer música e pinturas. Demonstraram as regras de parentesco para não degenerar a espécie humana e também a lutar e se defender e a criar ferramentas. Nisto tudo, ainda procuraram mostrar aos homens a vida secreta que contém a natureza e a respeitá-la como algo sagrado, para que tratassem de usar apenas aquilo que era realmente necessário. Mais tarde, quando o desafio humano era enfrentar as feras e caçar, os sábios codificaram o xamanismo e ensinaram os homens sobre as grandezas e a força do reino animal e também sobre os seus ciclos de pastagens e de procriação. Quando as necessidades humanas evoluíram para a agricultura, os iniciados ensinaram sobre a magia do reino vegetal, os ciclos das plantas e das intempéries, além dos vegetais comestíveis e aqueles que são úteis para a medicina. E na medida em que este contexto se ampliou para um sedentarismo ainda mais intenso, dado o aumento da população e a crescente escassez de recursos naturais, também se fomentou as raízes dos cultos religiosos nos moldes atuais, já como forma de equilibrar a consciência humana ante os males espirituais da fixação do homem ao solo num universo onde, afinal, tudo está em constante movimento. E então, quando finalmente se fez necessário organizar redutos realmente fixos para uma humanidade em demanda de segurança social, o governo interno ajudou o ser humano a trabalhar os minerais e fundir os metais, mas sobretudo a incentivá-lo a buscar meios espirituais ainda mais avançados. Para que a forma de vida urbana não se tornasse, afinal, espiritualmente prejudicial, mas antes fonte de novas possibilidades.
Para isto, ele deveria se tornar um forte consumidor de cultura ecumênica e já realizar cultos solares e práticas espirituais científicas como são as yogas. O que nos traz mais ou menos ao plano atual das coisas, embora num momento final de decadência e esvaziamento de valores, mas também de resgate de informações e de saberes, tendo em vista um futuro maior. Cabe, afinal, nos preparar para alavancar a próxima etapa da cultura mundial, resgatando parte deste passado áureo, mas sobretudo antevendo novas conquistas. E assim, passo a passo, a humanidade vem aprendendo que a vida pode ser justa, boa, bela e até infinita. O governo da sabedoria. O governo interno das nações é, então, basicamente, um governo de instrução ou de orientação universalista, manifestado pela sabedoria das idades e pelas forças sociais emergentes para prover a evolução da humanidade sobre a Terra. Naturalmente, tal coisa envolve as dinâmicas da economia espiritual do planeta, porém o seu objetivo é realmente holístico e visa despertar valores integrais no homem. Em cada época do mundo, este estado interno se manifesta sob uma dada roupagem, adequada às necessidades humanas de evolução. Naturalmente, face certos transtornos acarretados pelo livre-arbítrio, nem todos admitem a precariedade da condição humana que acompanha para e passo o seu próprio desenvolvimento. O orgulho, a inveja cega e a presunção, constituindo a essência da humana híbris dos gregos, são males humanos com que infelizmente se deve contar. Mesmo hoje, estando a humanidade ante um abismo sem igual, muitos ainda dirão que a sociedade está suficientemente evoluída para encontrar sozinha as suas respostas, mesmo contra todas as evidências em contrário. Denunciando também a dificuldade de algumas pessoas para enxergar a complexa realidade do mundo, do povo e das massas, e levando ao atraso da adoção de medidas vitais que sempre poderiam salvar muito mais gente e preservar o planeta de males maiores. Por coisas assim, é que a dor costuma servir de látego para ensinar ao ser humano humildade e espírito de colaboração com os outros reinos de evolução que com ele convivem. E nisto, apenas honrar ao supra-humano é que leva realmente a respeitar o infra-humano e vice-versa.
também por isto que poucas pessoas sobrevivem no final para renovar as coisas. A virtude, a justiça e o equilíbrio são fatores importantes para o ser humano realizar as opções corretas. E então, ou se assume a sério a cultura alternativa, devidamente amadurecida na síntese das ideias e respaldada pela rica experiência das idades, já sem o experimentalismo estéril e o aventureirismo amador, ou se fica o resto da vida a rezar pela cartilha dos poderosos até o mais lamentável fim das coisas na terra e no céu. Sem dúvida, um preço alto demais a pagar por nossas ilusões individualistas e sectárias. De todo modo, o governo interno não força a situação. Muitas vezes ele atua apenas espiritualmente, ora semeando luzes nas almas dos homens que os inspirem a buscar um despertar, ora dando sinais da presença protetora dos anjos e dos mestres, ora orientando através das ideias e dos pensamentos. Até que a humanidade esteja preparada para solicitar uma orientação mais forte e então trabalhar diretamente sob a coordenação dos mensageiros. Inclusive reconhecendo a necessidade de orientação superior ante uma crise coletiva, ou senão visando fins culturais maiores. Para prover esta evolução coletiva, é dada à humanidade plasmar na Terra um modelo de gestão social semelhante às da natureza e das próprias hierarquias espirituais, estando os discípulos dos sábios na cabeça das instituições e dos governos temporais. Por indução, estes governos tratam de manifestar um projeto de civilização definido e com metas espirituais claras a serem fomentadas. Custa a nós imaginar hoje que o Estado e a própria civilização tenham sido um dia coisas reveladas desde instâncias superiores para a humanidade. Como parte da evolução natural da espécie humana e como conformação de cultura sagrada onde, ao lado de seus aspectos econômicos, existem sempre propostas e metas gerais a serem cumpridas. Como parte da evolução natural da espécie humana e como conformação de cultura sagrada onde, ao lado de seus aspectos econômicos, existem sempre propostas e metas gerais a serem cumpridas. Mesmo para que estes modelos sociais e econômicos não se tornem algo opressivos para o próprio ser humano e a natureza, coisas que, não obstante, sempre terminam acontecendo ao final do ciclo cultural, como estamos confirmando em nossos dias, dado o seu afastamento do Conselho do Governo Interno. As referências ao governo da sabedoria estão presentes, na verdade, em todas as tradições. Contudo, estas mensagens chegaram até nós algo esvaziadas, simplesmente porque perdemos o significado dos seus símbolos e conteúdos.
Deste modo, aquilo que já era considerado sutil e até chamado de invisível, se tornou ainda mais inacessível aos olhos do mundo. Demandando uma exegese especial e uma investigação ao espírito da época que o produziu. Buscando espelhar na Terra mitos que na época eram ainda apenas profecias, semeando as consciências para o novo e para o ecumênico. A Cidade Revelada resume um projeto de civilização, com uma meta geral bastante específica, que recebe nomes como Dharma e Pramanta, relacionados ao grau da iniciação coletiva de uma dada humanidade. Assim como um conjunto de instituições que se destinam a conduzir passo a passo até aquela meta maior. Cada instituição atende a uma dimensão da natureza humana e também determina um treinamento a ser conhecido, numa sequência que se desdobra ao longo da sua existência. Razão pela qual as sociedades áureas primam pela educação vitalícia, preparando inclusive de muitas maneiras a pessoa, ou seja, a sua alma, para o grande desafio da morte. A imagem da cidade representava então uma ampliação de perspectivas em relação ao templo como núcleo dos cultos transcendentalistas de uma época anterior, a qual poderíamos chamar Atlante. Pois a cidade sagrada buscava expressar a libertação do espírito ainda na Terra, através da excelência das suas áureas instituições. A cidade em si trazia esta mensagem imanente de revelação, por ser ambiente destinado a fomentar importantes experiências sociais e espirituais. Coisa que hoje em dia quase não mais existe, porque as cidades se tornaram praticamente meros redutos individualistas de consumo. Assim, o governo interno é especialmente custódio do Estado como base da arquitetura social, ao passo que os governos terrenos estão mais relacionados à administração econômica como uma engenharia social. A força mítica do Estado predomina nas idades mais espirituais da humanidade, que são as idades de ouro e de prata, ocorridas no ciclo atual, sobretudo entre 5 e 2,5 mil anos atrás.
ao passo que o poder objetivo do governo prevalece nas idades materialistas, que são as idades de bronze e de ferro, desde 2,5 mil anos atrás até os nossos dias, quando as hierarquias de luz são levadas a se afastar mais do Conselho das Nações. Ainda que desde 2012 DC, este calendário dito solar ou racial raiz tenha se encerrado, anunciando o começo de uma nova Idade de Ouro e trazendo os esforços necessários à sua consecução, especialmente nos novos locais predestinados, como é inicialmente o Brasil. Estes centros de luz costumam ser representados como cidades ou até grupos de cidades, abrangendo, pois, vastas regiões nos interiores dos continentes, influenciadas por estes centros primordiais de sabedoria, tais como foram Teotihuacan e Tiwanaku nas Américas. Antigos mitos velaram em cores vívidas esta ordem sagrada da Terra, responsável pela manutenção da luz universal, inspirando iluminadas instâncias de poder, onde era regra a justiça entre os homens, espelhadas em modelos revelados de governo universal. Os governos humanos surgiram, pois, como reflexos destes ideais superiores, tendo por modelo a organização celestial dos sábios imortais e dos seguidores da luz em geral. Num certo sentido, a Igreja Católica inverteu esta premissa, para estender a sua própria rede de governo espiritual, inspirada na estrutura do Império Romano e até nas suas instituições. As quais, em parte, mantinham-se ainda sobre mitos áureos. Contudo, depois ela recebeu muitas outras influências, sejam bárbaras, judaicas, orientais ou muçulmanas. Na verdade, foi todo um caldo de cultura que assim se criou na Alta Idade Média, onde a arte traduziu os ideais da cavalaria e o espírito do Estado áureo, na imagem de Camelot e seus destemidos cavaleiros fiéis à luz do Santo Graal. Ainda nos primórdios, Santo Agostinho resumiu a sua visão de mundo na obra A Cidade de Deus, que, segundo consta, seria a obra preferida de Carlos Magno, reunindo imanência e transcendência, Platão e Aristóteles, e dando as primeiras grandes bases doutrinais da Igreja. E, na sua República, Platão, que muito inspirou Agostinho, evoca de início a matriz cósmica do governo celestial na Terra, através dos divinos arcontes ou divinos pastores, para somente depois falar dos reis filósofos propugnados. Podemos encontrar traços das grandes verdades do governo interno até poucos séculos atrás, quando as ideologias materialistas começaram a realizar uma maciça doutrinação desconstrutiva dos antigos valores civilizatórios. O investigador dedicado, por sua vez, não terá dificuldades de reencontrar o fio de Ariadne que conduz de volta às ideias originais ou aos grandes mitos áureos de nossa própria civilização.
Naturalmente, estando no final deste ciclo mundial, devemos estar hoje mais voltados para as profecias. Porém, estas também reproduzem, muitas vezes, ainda este estilo de coisas, quiçá moldadas para um novo equilíbrio entre o mental e o sensível. Assim como uma nova ênfase na pluralidade e na requalificação das relações humanas, razão pela qual se fala não apenas de uma cidade divina, como também de redes de cidades paradigmáticas. Coisa esta que tampouco se afasta dos mitos áureos de Shambhala nas representações tibetanas, seja como 7 ou como 12 centros. Merecendo menção daí a inclusão que São João Evangelista faz das 12 tribos de Israel na conformação da Jerusalém Celeste de seu Apocalipse. A par dos 12 apóstolos que, por sua vez, evocam os mais antigos profetas bíblicos, e estando a lei, neste caso, sob a custódia do próprio Cristo ao centro desta cidade revelação. Por isto tudo é que não existe nenhuma chance de pensar que o governo interno possa ser alguma espécie de muleta para a humanidade. Da mesma forma como não podemos considerar os pais ou os professores como tal. O aprendizado humano é efetivamente complexo, e tanto mais quanto alguém se espiritualiza e busca se reformar, onde as forças que o desviam do seu rumo são muitas vezes mais poderosas do que a capacidade média pode suportar. Salvo para aqueles, é claro, que com grande poder de renúncia, vocação e dedicação se consagram à verdade. Prova disto é que, assim como o governo interno, que sempre busca estar na vanguarda das coisas e ajuda a humanidade a avançar, é chamado às vezes de loja branca ou de grande fraternidade branca, também existe uma organização das trevas chamada a Loja Negra, conhecida por seu orgulho e desprezo oportunista pela condição humana, reunindo as forças do atavismo degenerativo do planeta, concentrando aquilo que se pode chamar de karma planetário. E praticando continuamente ações impensáveis para escravizar a humanidade no apego e na ignorância, inclusive através das instituições sociais mundanas. Assim, tal como realiza todo bom orientador espiritual, o governo interno também se coloca literalmente fora do sistema, servindo coletivamente como aquele fio de Ariadne capaz de conduzir para fora todos que estão no interior do labirinto. No momento mesmo em que as sociedades necessitam dar o seu grande salto da iniciação coletiva, para redimir a Terra e ainda dar nascimento a uma nova civilização.
holísticas no Brasil. O governo interno está representado por pessoas de boa vontade que entendem que o avanço cultural, como educação, etc., e a responsabilidade social não devem ser assuntos apenas de governos constituídos. Mas sim de todas as pessoas sábias e de bom coração. E nisto entra também a maturidade da filosofia alternativa hoje em curso. Afinal, se entendemos que existe um quadro de imobilidade no sistema e não podemos lhe fazer frente diretamente, tampouco devemos cruzar os braços esperando se sabe lá o quê. Tendo em vista que a corrosão social, ambiental e moral da sociedade segue a galope no rumo do mais negro abismo. Apesar dos impostos não raro elevados que cobram, os governos da cultura de massas muitas vezes nem investem seriamente em nada disto, cumprindo apenas o básico para ganhar votos. E satisfazer os frios interesses dos mercados que os financiam, através de políticas bem conhecidas como pão e circo. Então, esta baixa qualidade da atuação oficial dá margem para que pessoas sinceras possam auxiliar de melhor forma a estes contingentes em real ou virtual abandono por parte do Estado. E, eventualmente, até mesmo convencê-las a buscar alguma outra forma de viver, longe deste desumano sistema oficial e semeando assim algo novo para todos. Alguém deve assumir a verdadeira tarefa da evolução sociocultural, nem que de início isto seja feito em proporções modestas, porém com capacidade de se alastrar pelo exemplo e pela beleza resultante. A sociedade civil sempre faz a sua parte nisto, porém ela conta com recursos limitados em geral, que o governo interno busca então fazer expandir. Não apenas por investimentos financeiros, mas pela solidariedade ou pela abertura dos corações, como se supõe ter sido a verdadeira base da multiplicação dos pães e dos peixes realizada por Jesus. Provavelmente, num mundo novo, de vida simples, saudável e profunda, muitas pessoas não precisarão pagar impostos ao Estado por estarem na faixa de isenção. Enquanto outros poderão pensar em compartilhar entre todos recursos que entregariam inutilmente ao governo, e para construir uma base social autogestionada, mais libertadora, efetiva e promissora.
Assim, a base de atuação do governo interno está na própria mobilização social construtiva, sendo esta também uma das razões do seu sucesso, porém orientada para os fins mais nobres, amplos e elevados. E visando a seu tempo um certo Big Bang criador que alcançará por fim a renovação de toda a civilização. Esta apoteose criadora poderá ser então uma eleição, uma aclamação ou até algum outro processo social impensável. De toda forma, esta é a regra e este é o padrão tradicional de sucesso do governo interno, sempre adaptado a todas as épocas e locais. É importante compreender, então, que o governo interno visa acionar os mecanismos benéficos e globais da evolução, e não os processos traumáticos e específicos da revolução. Típica da cultura de massas em sociedades superconstituídas, a revolução é feita por muitos, mas visando apenas poucos, porque atende os interesses limitados de classes ascendentes. Já a evolução é feita em sociedades em formação e pacificamente por poucos, mas sempre para muitos, dada a sua amplitude e generosidade de visão. Cada um destes processos também se adequa a um dado universo cultural. A revolução cabe a civilizações superpovoadas e em desconstrução, como hoje se dá numa Eurásia em final de ciclo civilizatório. E a evolução toca a nações subpovoadas em construção, como ocorre nas Américas há pouco descobertas ou de todo modo renovadas. Assim, a construção ou evolução busca o todo, e a desconstrução ou revolução busca apenas as partes, razão pela qual, num dado momento, as revoluções terminam o seu curso criativo e entram em colapsos irremediáveis. Ao passo que a evolução deságua sempre num curso novo de imensas possibilidades, dando início a uma sucessão de ciclos criativos. Fisicamente, podemos ilustrar, pois, o mecanismo desta evolução pelo aproveitamento sociocultural de territórios semi-virginais e subpovoados ainda existentes, para expandir os novos momentos evolutivos. Como tem acontecido a cada par de séculos no Brasil, através da constituição de novas capitais federais para consolidar as etapas socioculturais emergentes.
E sempre que a capital do país muda para uma nova região em meados dos períodos sociais, é acompanhada por importantes ondas migratórias para construí-la, de modo que a demografia da região começa a se tornar importante e significativa no cenário nacional. Porém, este avanço para um equilíbrio foi prejudicado pela ditadura militar de 1964 a 85, a quem faltou verdadeiro senso cívico e estratégico. Dando margem para que a tendência acumulativa da burguesia, centralizada no Sudeste, monopolizasse recursos e populações destinados à nova região e suas próprias estruturas sociais. Inchando assim, até o mais temerário absurdo, as capitais sudestinas com imensos bolsões de miséria apenas para segurar mão de obra barata, coisa a qual estas cidades e a própria nação ainda podem se arrepender muito sob as crises ambientais em curso. Por isto, ao lado de um avanço real, o governo interno necessita hoje retomar e até resgatar o curso evolutivo natural da nação, destinada como está a formar uma sociedade áurea de paz e de concórdia universal, harmonicamente distribuída através de seu vasto território.